Vamos agora estudar o erro sobre o elemento do tipo penal. Para isso, o professor Marcelo André vai começar analisando o caput do artigo 20 do Código Penal. Bastante atenção às explicações. Excelente aprendizado para você. Oi, pessoal, vamos dar início a uma nova unidade de estudo. Vamos ver agora erro de tipo, artigo 20 do Código Penal. Nós vamos ver erro de tipo. Vamos começar pelo artigo 20 caput, que é chamado também de erro sobre o elemento do tipo penal. Vamos observar bem. Erro sobre o elemento do tipo. Nós já vimos que o tipo penal contém elementos. Elementos objetivos e elementos subjetivos. O que nós vamos ver aqui as hipóteses? A pessoa vai errar sobre os elementos do tipo. Ela vai errar sobre alguns dos elementos objetivos do tipo, que excluirá o dolo. Nós vamos ver, haverá exclusão do dolo. Vamos ver aqui o que fala a nossa lei. Artigo 20 caput, erro sobre o elemento do tipo. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei. Então, o erro sobre o elemento constitutivo do crime exclui o dolo, mas permite a punição pelo crime culposo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se o agente pratica determinado fato sem ter consciência daquilo que está fazendo, não ocorre dolo. Não havendo dolo, o máximo que pode acontecer é ele responder pelo crime culposo. Vamos ver aqui no gráfico. Nós vimos que o tipo penal possui elementos. Elemento 1 mais elemento 2 mais assim por diante. Então, o tipo penal é composto por elementos. Então, todo tipo possui seus elementos. No homicídio, o que elementos nós temos aqui no homicídio? Elemento 1, matar. Elemento 2, alguém. Um crime bem fácil de analisar. Por isso que eu sempre cito homicídio como exemplo. Eu não vou ficar aqui citando exemplo de crime de gestão fraudulenta, que fica até mais difícil a gente compreender os exemplos. Então vamos lá no básico. Matar alguém. Tipo. Elemento 1, elemento 2. Nós falamos também sobre os elementos do tipo. Na realidade, matar alguém, o que nós temos aqui? Ó? Elementos objetivos. O crime de homicídio é formado por elementos objetivos. Matar alguém, não precisa de nenhum juízo de valor. Elemento objetivo, diga-se passagem, elemento objetivo descritivo. Matar alguém. Vamos imaginar o seguinte. Aquele exemplo, preste atenção. É primeiro um exemplo fácil, bobo, depois eu vou para um exemplo um pouco mais difícil. Primeiro exemplo, do caçador. O cidadão está caçando. Ele mira numa moita, porque ele acha que tem um animal ali, atrás da moita. O cidadão vai e efetua um disparo de arma de fogo. E acerta, atrás da moita, um ser humano. Ele achou que tivesse um animal, mas tinha um ser humano atrás da moita. O cidadão estava lá passando um fax, sobrando, defecando lá atrás da moita, pronto. Imagina o cidadão lá tranquilo, passando um fax atrás da moita. O caçador foi lá e pum, matou. Sobe aquele gritinho. Ai, a hora que chega lá, achando que tivesse matado, por exemplo, uma capivara, chegou lá no ser humano. Nossa, cara, te acertei, a vítima. Pois é, morreu. O caçador, o que atirou, ele tinha consciência que estaria atirando para matar alguém? Ele tinha consciência que estava matando alguém? Não tinha consciência de estar matando alguém. E se ele não tinha consciência de estar matando alguém, muito menos vontade. Vamos lembrar do crime doloso? A pessoa tem que ter consciência e vontade da conduta, consciência e vontade do resultado. Isso é um dolo direto. Ele até tinha consciência e vontade de matar, mas não tinha consciência de matar alguém. Ele pensou que estivesse matando um animal. Ah, é, professor? É. Eu mostrei para vocês uma unidade bem recente. Crime doloso. A pessoa tem que ter consciência do resultado. Se ele não tinha consciência do resultado, não tem dolo. Sempre, para ter dolo, tem que ter previsão do resultado. Não tinha previsão do resultado, não tem dolo. Então é perfeito. O que o artigo 20 penal caput fala? Erro sobre elemento do tipo. O erro sobre um elemento do tipo exclui o dolo. É óbvio que exclui o dolo. Não precisava nem ter esse artigo 20 caput. É óbvio. Óbvio. Para ter dolo de matar alguém, a pessoa tem que ter consciência e vontade de estar matando alguém.
Se ele não sabe que está matando alguém, ele errou sobre esse elemento, alguém, exclui o dolo. Mas a parte final do artigo 20 caput, mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei. O legislador diz o seguinte: afasta dolo, porque você não tinha consciência daquilo que está fazendo. Mas é possível a punição por crime culposo quando seu resultado for previsível. A gente não tinha consciência, ele não tinha previsão do resultado. Mas o resultado pode ser previsível. E previsibilidade, nós estamos trabalhando com o quê? Com culpa. Se ficar provado que era previsível ocorrer aquele resultado e o agente não observou os deveres de cuidado, ele vai responder pelo crime culposo. No caso do meu exemplo, homicídio culposo. Então nós vamos ver no caso concreto se era previsível e se não era previsível. Se ele observou os deveres de cuidado ou se ele não observou os deveres de cuidado. Então nós temos aí o erro de tipo. Um outro exemplo de erro de tipo. Vamos imaginar uma pessoa de 18 anos de idade. A pessoa tem 18 anos. Está estudando, fazendo cursinho. Não, vamos colocar terceiro ano de ensino médio, 18 anos. Aí tem uma menina ali na sala dele, que ele conhece. A menina fala para todo mundo que tem 15. Que tem 15 anos, tem 15 anos. Só que na realidade a menina tem 13, só que ela aparenta ter 15. Ela está bem adiantada. Rapaz, 18, a menina tem 13. Só que ela tem vergonha de falar que tem 13. Fala para todo mundo que tem 15. Todo mundo conhece aquela pessoa como se ela tivesse 15 anos. Rapaz, como normal, né? Rolou um afeto, né? Rolou. Ele foi, saiu com a menina. Vamos sair, gatinha. Vamos. Menina de 13. Falava que tinha 15. Rolou um clima, motel, conjunção carnal. O que acontece? Esse cidadão de 18 anos, ele teve conjunção carnal com pessoa menor de 14 anos. Isso é crime de estupro de vulnerável. Artigo 217A, crime hediondo. Ele teve conjunção carnal com menor de 14 anos, pessoal. Artigo 217A, abre o código e lê lá. Abre o código e lê lá. Agora fala, nossa, professor, então ele está fudido, crime hediondo. Pena mínima que 8 anos. Se ferrou. Espera lá. Vamos defender o cidadão, vamos defender. Você é advogado, espera aí. Pelo menos você vai ser, né? Você vai conseguir essa carteira já. Plano de penal, parte geral, você vai acertar tudo que cair. O resto eu não garanto, só garanto o que eu falo. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Ele tinha consciência e vontade de praticar a conjunção carnal? Tinha e muita. Muito, virava o olhinho. Muita vontade. Só que ele não tinha consciência que aquela pessoa era menor de 14 anos. Isso ele não tinha consciência. Ele não tinha consciência desse elemento do tipo. Qual elemento? Pessoa menor de 14 anos. Porque o 217A possui os seguintes elementos. O 217. Ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso, vou resumir aqui, com menor de 14 anos. Esses são os elementos do delito do 217. Ele errou sobre qual elemento? Menor de 14 anos. Ele não tinha consciência que aquela pessoa tinha menos de 14 anos. Se ele não tinha consciência, ele errou sobre o elemento do tipo. Qual é a consequência do erro sobre o elemento do tipo? Exclui o dolo. Ufa, o cara vai se livrar dessa. Exclui o dolo. Aí você fala, peraí, professor, mas permite a punição por crime culposo. Não tem estupro de vulnerável na modalidade culposa. Não tem. Então ele não vai responder por nada. O fato é atípico. Cuidado com essa história aí, não vai achando empolgando aí não, que depois dá problema. Né? Isso aqui, teoricamente falando, é muito bonito. Na prática, vai nessa aí pra você provar isso. Bom, vai nessa. Cuidado, tá bom? Então vamos lá. Academicamente falando, erro sobre elemento do tipo exclui o dolo, mas permite a punição pelo crime culposo. Vimos então aqui erro de tipo. Qual é a consequência então do erro de tipo? O que vai ser cobrado de vocês no exame? Erro sobre elemento do tipo, artigo 20 caput. Artigo 20 caput. Aí, a cabeça do artigo. Se o erro de tipo, você vê um erro sobre o elemento do tipo, já vou resumir, o erro de tipo,
for inevitável, também chamado de que esse erro inevitável? Nós temos que saber. Inevitável é aquele excusável, ou também aquele erro o quê? Invencível. Consequências: exclui dolo, exclui culpa. Então, o erro de tipo inevitável, excusável, invencível, exclui dolo, exclui culpa. Por outro lado, se esse erro de tipo for evitável, inexcusável, inexcusável ou vencível, qual a consequência? Exclui dolo, não exclui culpa. Exclui dolo, não exclui culpa. Então, erro de tipo inevitável, excusável ou invencível, exclui dolo, exclui a culpa. O fato é atípico, Por outro lado, se o erro for evitável, inexcusável ou vencível, exclui dolo, mas não exclui a culpa. Nesse evitável, inexcusável ou vencível, o agente errou porque ele não observou deveres de cuidado. Por ele não ter observado deveres de cuidado quando era previsível, né, causar o resultado, ele vai responder a título de culpa. Mas não exclui culpa, desde que o fato seja previsto como crime culposo. Então essa é a consequência do erro de tipo artigo 20 caput, ou erro sobre elemento do tipo. Exclui dolo, exclui culpa. Se for inevitável, exclui dolo, mas não exclui a culpa. Questões sobre a matéria. Questão da FGV adaptada. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei. Esse enunciado é o enunciado do artigo 20 caput. É idêntico, ipsilitris, do que está no artigo 20 caput. Perfeita, correta questão. O erro de tipo exclui dolo, mas permite a punição pelo crime culposo. O erro de tipo incide sobre os elementos que integram o tipo penal, abrangendo qualificadoras, causas de aumento e agravantes. Correto, eu vou explicar aqui para vocês. O erro de tipo, ele exclui os elementos do crime? Sim, exclui os elementos do tipo. Geralmente só é cobrado isso. O erro de tipo, por isso que eu falo, o erro de tipo exclui o quê? O dolo. Porque a gente não tem consciência do elemento do tipo. Porém, pode ocorrer o seguinte. Às vezes o erro não está sob a elementar do tipo penal. Às vezes o erro está sob determinada circunstância. O agente pratica um crime, o crime ele tem noção que praticou, mas ele não tem conhecimento da circunstância ocorrida. Às vezes ele não conhece uma circunstância do delito. E por aquela circunstância, ele não será ou beneficiado ou prejudicado. Porque às vezes ele não conhece uma circunstância que seria uma circunstância que diminuiria a pena dele. Às vezes ele não tem conhecimento de uma circunstância, mas era uma circunstância que seria uma causa de aumento. E se ele não tem conhecimento disso, ele não responde por aquela circunstância. Vou dar um exemplo para vocês. Supondo que eu quero matar alguém, cidadão meu inimigo. Eu quero matar essa pessoa. Eu vou, efetuo um disparo de arma de fogo e mato a pessoa. Eu errei sobre o elemento do tipo? Não, eu matei alguém. Matei a pessoa. Só que a vítima tinha mais de 60 anos. Eu não sabia disso, que a vítima aparentava ter uns 50. A vítima aparentava ter uns 50 anos, mas ela tinha mais de 60. Estava bem conservado. Eu matei um idoso. E o artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte, fala o seguinte: aumenta a pena de 1/3 se o homicídio doloso é praticado contra pessoa maior de 60 anos. Isso é uma circunstância. Só que eu não tinha conhecimento dessa circunstância. Então eu não vou responder pelaquela circunstância. Não vou aplicar aquela causa de aumento. Não foi um erro sobre o elemento de um tipo. Foi um erro sobre uma circunstância do tipo. Então eu também não respondo por aquela circunstância. Prosseguindo. O erro de tipo exclui o dolo, mas o comportamento pode ser punido a título de culposo se o erro for excusável. Errado, cuidado para não cair nessas palavras. Errado, por quê? Volta a questão. Estaria correto se o erro fosse inexcusável. Porque se o erro for excusável, é perdoável. Qualquer um
erraria. É o chamado erro inevitável. E o erro inevitável exclui dolo e exclui culpa. O erro inevitável, também chamado de excusável, também chamado de quê? De erro invencível, exclui dolo, exclui culpa. Ok? Então, por isso que essa estaria errada. Eu fecho essa parte sobre o erro de tipo. Na próxima unidade, nós vamos estudar artigo 20, parágrafo 1º. Estudamos nessa unidade o erro sobre o elemento do tipo penal. Agora é com você. Não deixe de fazer os exercícios do livro da disciplina e também de fazer o nosso quiz. Eu te vejo na próxima unidade. Até lá!